O que acontece quando o preconceito veste roupas de autoridade e se esconde atrás de regras de condomínio? Quando a violência se disfarça de ordem e a dignidade humana é pisoteada em nome da segurança? E se eu te dissesse que numa manhã comum de terça-feira, o silêncio calculado de um homem transformou-se na lição mais poderosa sobre verdadeira força e justiça? A névoa ainda abraçava as ruas do condomínio Jardim das Acácias quando Isabela Santos atravessou o portão principal. Suas mãos seguravam com delicadeza 2 pães de mel embrulhados em papel celofane. Um ritual semanal que mantinha há 3 anos, desde que sua vizinha idosa, Dona Carmen, mencionara casualmente o quanto sentia falta dos doces da infância. Não era obrigação. Era apenas Isabela sendo Isabela, atenta aos pequenos gestos que tecem a tapeçaria invisível da bondade humana. O orvalho ainda repousava sobre as folhas quando ela caminhou pela alameda principal. Cada passo seu carregava uma leveza particular, daquela de quem aprendeu cedo que a vida é feita mais de momentos silenciosos de graça do que de grandes declarações. Aos 42 anos, Isabela havia construído sua existência sobre alicerces de gentileza teimosa, o tipo que persiste mesmo quando o mundo insiste em testar seus limites. Ela não viu os olhares se acumulando. Não percebeu como alguns moradores sussurravam atrás das cortinas entreabertas. Para Isabela, aquela manhã era apenas mais uma terça-feira. Mais uma oportunidade de levar um pouco de doçura para a vida de alguém. Mas, para alguns membros da Associação de Moradores, sua presença representava algo que eles não conseguiam nomear, mas que os incomodava profundamente. Roberto Mendes observava da janela de seu escritório improvisado na sede da associação. Presidente há 6 meses, ele carregava seu cargo como alguns homens carregam suas frustrações, transformando-as em poder sobre outros. Havia algo na forma como Isabela caminhava, na dignidade natural de seus movimentos, que provocava nele um desconforto que ele traduzia como suspeita. Ela não mora aqui, murmurou para Carlos, o vice-presidente, que acabara de entrar na sala carregando 2 xícaras de café. Já é a 3ª vez este mês que a vejo circulando. Carlos, um homem cuja única distinção na vida era ter herdado o apartamento do pai, assentiu com aquela concordância automática dos que encontram propósito em validar as paranoias alheias. Deveríamos verificar. Afinal, a segurança do condomínio é nossa responsabilidade. Enquanto isso, no apartamento 307 do Bloco C, Miguel Santos terminava sua rotina matinal de exercícios. 20 anos de serviço militar haviam gravado em seus músculos uma disciplina que transcendia o físico. Mas mais que a força ou a técnica, o que Miguel carregava era uma compreensão profunda sobre o verdadeiro significado de batalhas. Nem todas se vencem com confronto direto. Ele conhecera Isabela numa biblioteca há 15 anos. Ela reorganizava livros infantis para uma contação de histórias. Ele procurava um manual de jardinagem para ocupar os primeiros dias confusos da vida civil. O que começou com um sorriso trocado sobre um exemplar de O Pequeno Príncipe, floresceu numa parceria onde as forças de um complementavam as delicadezas do outro. Miguel olhou o relógio. Isabela devia estar chegando em casa de Dona Carmen. Ele sorriu pensando em como sua esposa transformava pequenos gestos em revoluções silenciosas de afeto. Não imaginava que naquele exato momento, uma revolução de natureza muito diferente estava prestes a acontecer. Isabela tocou a campainha do apartamento de Dona Carmen. A idosa atendeu com aquele sorriso que parece iluminar-se de dentro para fora, o tipo que apenas anos de sabedoria cultivam. Minha querida, você não precisava. A senhora sabe que é meu prazer. Isabela respondeu, entrando no apartamento que cheirava a lavanda e memórias. Elas sentaram-se para o chá como sempre faziam, e por meia hora o mundo foi apenas 2 mulheres compartilhando histórias e silêncios confortáveis. Foi ao sair que tudo começou a desmoronar. Roberto e Carlos a esperavam no corredor, acompanhados por mais 2 membros da diretoria da associação. Havia algo predatório na forma como se posicionaram, bloqueando sutilmente sua passagem. Senhora, precisamos conversar. Roberto começou, sua voz carregando aquela falsa cordialidade que mal disfarça a hostilidade. A senhora não é moradora registrada deste condomínio. Isabela manteve a calma que anos de navegação por espaços hostis haviam lhe ensinado. Bom dia, senhores.
Sou visitante regular. Venho cuidar de Dona Carmen. Ela tem dificuldades de mobilidade. Visitante regular. Carlos repetiu com um sorriso que não alcançava os olhos. Interessante termo para alguém que circula com tanta familiaridade. A palavra pairou no ar como um insulto mal disfarçado. Isabela sentiu o ambiente mudar. Aquela mudança sutil que toda mulher negra aprende a detectar como mecanismo de sobrevivência. A hostilidade que antes se escondia atrás de procedimentos agora mostrava seus dentes. Vamos precisar que a senhora nos acompanhe para alguns esclarecimentos, Roberto disse, dando um passo em sua direção. Esclarecimentos sobre o que, exatamente? Isabela perguntou, sua voz mantendo uma firmeza que sua aceleração cardíaca contradizia. Sobre visitar uma senhora idosa? Sobre trazer-lhe pães de mel? Foi quando Roberto tocou seu braço que algo se quebrou no delicado equilíbrio daquele momento. Não foi um toque gentil. Foi um agarrar possessivo, o tipo que assume propriedade sobre o corpo alheio. Isabela puxou o braço reflexivamente, e esse gesto de autodefesa foi o gatilho que Roberto parecia estar esperando. Resistindo à abordagem da segurança, ele declarou para os outros, como se estivesse narrando para uma audiência invisível. Carlos, chame o segurança. Isso é um absurdo, Isabela disse, sua voz agora tremendo não de medo, mas de uma indignação que vinha de camadas profundas de sua alma. Vocês não têm o direito... Nós temos todo o direito de proteger nosso condomínio. Roberto interrompeu, seu rosto agora vermelho de uma raiva que parecia desproporcional à situação. Pessoas como você... Ele não terminou a frase, mas não precisava. O veneno daquelas palavras não ditas pairava no ar como fumaça tóxica. Isabela sentiu lágrimas de frustração se formando, não pela situação em si, mas pela familiaridade dolorosa dela. O segurança chegou, um jovem que parecia desconfortável com a situação, mas que seguia ordens sem questionar. Quando ele se aproximou, Isabela deu um passo para trás e foi então que Carlos a empurrou. Não foi um empurrão violento, mas foi o suficiente para fazê-la tropeçar e cair contra a parede. O som de seu corpo batendo contra o concreto ecoou pelo corredor. Por um momento, todos congelaram, como se o barulho tivesse quebrado um feitiço e revelado a feiura crua do que estava acontecendo. Mas em vez de recuar, Roberto pareceu encorajado pela vulnerabilidade súbita de Isabela. Viu, agressiva e desequilibrada, ele disse, sua narrativa distorcida ganhando forma. É exatamente por isso que precisamos ser rigorosos com a segurança. Dona Carmen, que havia escutado a comoção, abriu a porta. Seu rosto, normalmente gentil, estava transformado pela indignação. O que vocês estão fazendo? Isabela é minha convidada. Ela cuida de mim. A senhora deveria ter mais cuidado com quem convida. Roberto respondeu sem sequer olhar para a idosa. Estamos apenas fazendo nosso trabalho. Foi nesse momento que o telefone de Isabela tocou. Era Miguel. Ela atendeu com mãos trêmulas, e sua voz, tentando manter-se controlada, disse apenas: Miguel, preciso de você. Estou no corredor do apartamento de Dona Carmen. Havia algo na economia daquelas palavras, na forma como ela não elaborou, não dramatizou, que disse a Miguel tudo o que ele precisava saber. Em seus anos de serviço, ele aprendera a ler o não dito, a escutar o silêncio entre as palavras. 2 minutos. Foi tudo o que ele respondeu. Mas 2 minutos podem ser uma eternidade quando você está cercada por homens que transformaram sua autoridade limitada em arsenal contra sua dignidade. Roberto continuava sua narrativa fabricada, agora para o segurança e para qualquer morador que ousasse espiar pelo olho mágico. Precisamos documentar isso, Carlos disse, pegando seu celular. Para o relatório, quando ele ergueu o telefone para fotografar Isabela, ainda encostada na parede, foi como se toda a humilhação do momento se cristalizasse naquele gesto. Não era apenas uma foto. Era uma tentativa de transformá-la em evidência de uma criminalidade imaginária. E pessoal que está assistindo, eu preciso pausar aqui um momento. Quantos de vocês já viveram ou testemunharam momentos assim? Onde a autoridade se transforma em opressão? Comenta aí de onde você está assistindo e me conta, qual história aqui do canal mais mexeu com você? Porque cada uma dessas narrativas carrega verdades que precisam ser contadas. O elevador anunciou sua chegada com um som metálico suave. Quando as portas se abriram,
Miguel emergiu com uma calma que parecia absorver todo o caos do corredor. Ele não correu, não gritou. Simplesmente caminhou com passos medidos até onde Isabela estava. Seus olhos encontraram os dela primeiro. Uma conversa silenciosa acontecendo em frações de segundo. Ela estava bem? Fisicamente, sim. Emocionalmente? Isso era outra história. Miguel então se voltou para os homens, e foi como se a temperatura do corredor caísse vários graus. Boa tarde, senhores. Sua voz era controlada, quase gentil. Posso saber o que está acontecendo com minha esposa? Roberto, que até aquele momento havia se alimentado de sua própria narrativa de poder, hesitou. Havia algo em Miguel que não se encaixava em seus preconceitos pré-fabricados. O homem à sua frente tinha postura militar óbvia. Vestia-se impecavelmente e emanava uma autoridade que não vinha de cargos em associação de condomínio. Sua esposa? Roberto gaguejou. Ela não é moradora registrada. Não. Miguel concordou calmamente. Ela não é, eu sou. Apartamento 307, Bloco C. Miguel Santos, coronel reformado do Exército Brasileiro. E vocês são? A mudança na dinâmica do poder foi quase audível. Carlos baixou o celular. O segurança deu um passo para trás. Roberto, no entanto, tentou manter sua posição, embora seu fundamento estivesse claramente abalado. Senhor Santos, estávamos apenas verificando uma situação irregular. Sua esposa estava circulando sem identificação. Minha esposa, Miguel interrompeu, sua voz ainda calma, mas agora carregando um peso que fazia cada palavra ressoar. Estava visitando uma moradora idosa como faz toda semana há 3 anos. Um ato de bondade que aparentemente vocês interpretaram como ameaça. Ele se moveu então, posicionando-se entre Isabela e os homens. Não foi um movimento agressivo, mas protetor. Agora, vejo minha esposa encostada numa parede, claramente abalada, enquanto vocês a cercam. Alguém gostaria de me explicar como uma visita de caridade se transformou nisto? Ela foi agressiva. Roberto tentou, mas sua voz havia perdido a convicção anterior. Agressiva. Miguel repetiu a palavra como se a estivesse provando. Interessante. Dona Carmen, a senhora testemunhou alguma agressão? A idosa, que havia permanecido na porta, respondeu com firmeza. A única agressão que vi foi destes senhores contra Isabela. Empurraram ela. Miguel assentiu lentamente. Então tirou seu próprio celular do bolso. Senhores, vou fazer algo agora. Vou ligar para meu advogado, Dr. Henrique Fonseca. Talvez vocês o conheçam. Ele especializa-se em casos de discriminação e abuso de autoridade. Depois vou ligar para o Coronel Batista, da Polícia Militar, meu colega de turma da academia. E então vou registrar um boletim de ocorrência por agressão, constrangimento ilegal e discriminação racial. Ele pausou, deixando o peso de suas palavras se assentar. Ou vocês podem se desculpar agora, genuinamente, e podemos todos aprender algo com este momento. O corredor ficou em silêncio. Era um silêncio denso, carregado de cálculos rápidos e reconsiderações. Roberto olhou para Carlos, que olhou para o segurança, que olhou para o chão. Mas Miguel não havia terminado. Sabem, passei 20 anos servindo este país. Vi batalhas reais, enfrentei inimigos reais. E sabem o que aprendi? A verdadeira força não está em oprimir os vulneráveis. Está em protegê-los. Ele se voltou então para Isabela, sua voz suavizando instantaneamente. Amor, você está bem? Ela assentiu. As lágrimas que havia segurado finalmente escapando. Miguel a envolveu num abraço, e naquele gesto havia uma ternura que contrastava poderosamente com a tensão do momento. Senhores, ele disse por sobre o ombro, ainda abraçando Isabela, estou esperando. Roberto limpou a garganta. O som foi patético em sua pequenez. Talvez tenha havido um mal-entendido. Não, Miguel disse, finalmente se voltando para encará-los novamente. Não houve mal-entendido. Vocês viram minha esposa, uma mulher negra, e assumiram o pior. Agiram baseados em preconceitos, não em fatos. Usaram sua pequena autoridade para humilhar alguém que estava apenas sendo bondosa. Isso não é mal-entendido. É discriminação. Carlos tentou então. Senhor Santos, não era nossa intenção. E intenção? Miguel interrompeu. A estrada para o inferno é pavimentada com boas intenções, senhor. O que importa são as ações. E suas ações hoje foram vergonhosas. Ele pegou o celular novamente. Então, o que vai ser?
Desculpas genuínas e mudança de comportamento? Ou seguimos o caminho legal? Foi Dona Carmen quem quebrou o impasse. A idosa caminhou até Isabela e pegou sua mão. Querida, você não merecia isso. Nenhum de nós merece. Então ela se voltou para Roberto. Você deveria ter vergonha. Isabela é um anjo. Ela cuida de mim sem pedir nada em troca. E é assim que vocês a tratam? O peso moral daquelas palavras, vindas de uma moradora idosa que eles supostamente protegiam, foi devastador. Roberto finalmente quebrou. Senhora Santos, ele começou, sua voz agora pequena, destituída de toda a autoridade fabricada. Nós erramos. Peço desculpas. Não. Isabela falou pela primeira vez desde que Miguel chegara. Sua voz estava rouca, mas firme. Desculpas não são suficientes. Vocês me humilharam. Me trataram como criminosa. Me agrediram. Por quê? Porque minha pele é escura? Porque não me curvo à sua autoridade imaginária? Ela se desvencilhou gentilmente do abraço de Miguel e deu um passo à frente. Eu venho aqui há 3 anos. 3 anos cuidando de Dona Carmen, trazendo compras, fazendo companhia. Nunca pedi nada a nenhum de vocês. Nunca causei problemas. Mas bastou um olhar para vocês decidirem que eu era uma ameaça. Suas palavras carregavam não raiva, mas uma tristeza profunda. Sabem o que é mais triste? Vocês nem percebem. Para vocês, isso é um incidente isolado, um erro de julgamento. Para mim, é mais um dia numa vida inteira de ter que provar que mereço dignidade básica. Miguel colocou a mão gentilmente nas costas dela, um gesto de suporte silencioso. Minha esposa está certa. Desculpas vazias não mudam nada. Então aqui está o que vai acontecer. Vocês vão convocar uma assembleia extraordinária. Vão explicar o que aconteceu hoje. E vão implementar treinamento antidiscriminação para toda a equipe de segurança e membros da associação. Roberto começou a protestar, mas Miguel ergueu a mão. Não terminei. Vocês também vão criar um protocolo claro para abordagens, um que respeite a dignidade de todos. E se eu souber de qualquer outro incidente como este, não haverá segunda chance. Entendido? Os homens assentiram mudamente. O poder havia mudado de mãos tão completamente que era quase tangível. E agora, Miguel continuou, vocês vão embora. Minha esposa precisa se recompor, e Dona Carmen precisa de paz. Um por um, eles se retiraram. Roberto foi o último, e antes de partir, tentou mais uma vez. Coronel Santos, espero que possamos superar isso. Senhor Mendes, Miguel respondeu. Superar requer mudança genuína. Veremos se vocês são capazes disso. Quando finalmente ficaram sozinhos no corredor, Miguel, Isabela e Dona Carmen, o silêncio era diferente. Era um silêncio de exaustão, mas também de vitória silenciosa. Venham, Dona Carmen disse. Vou fazer um chá forte. Todos precisamos. No pequeno apartamento da idosa, enquanto o chá era preparado, Isabela finalmente se permitiu chorar completamente. Não eram lágrimas de fraqueza, mas de liberação. Miguel a segurou, seu abraço dizendo todas as palavras que sua voz não podia expressar. Sabe o que me dói mais? Isabela disse entre lágrimas. É que eu só queria trazer pães de mel, só queria fazer algo gentil. E você fez, Dona Carmen disse trazendo o chá. Você faz toda semana. Não deixe que a feiura deles manche a beleza do seu gesto. Miguel olhou para as 2 mulheres, sua esposa e a idosa que ela cuidava, e sentiu uma onda de emoção. Sabe o que me impressiona? Ele disse suavemente. É que mesmo depois de tudo isso, sei que você estará aqui na próxima semana com pães de mel. Isabela sorriu através das lágrimas. É claro que estarei. Dona Carmen precisa de mim. Não, querida, a idosa corrigiu gentilmente. Nós precisamos uma da outra. Nas semanas que seguiram, mudanças sutis, mas significativas, aconteceram no condomínio. A assembleia foi realizada, e embora nem todos os moradores tenham comparecido, os que estavam presentes ouviram o relato completo do incidente. Alguns ficaram chocados, outros constrangidos, e uns poucos, para a tristeza de Miguel e Isabela, permaneceram indiferentes. O treinamento antidiscriminação foi implementado, conduzido por uma professora universitária especializada em relações raciais. Roberto compareceu a todas as sessões, embora fosse difícil dizer se por genuíno interesse em mudança ou medo de repercussões legais. Carlos renunciou ao cargo de vice-presidente.
Em sua carta de renúncia, admitiu que o incidente o havia forçado a confrontar preconceitos que nem sabia que carregava. Foi um pequeno passo, mas um passo ainda assim. O segurança, o jovem que havia participado relutantemente do incidente, procurou Isabela pessoalmente para se desculpar. "Senhora Santos", ele disse claramente nervoso, "eu deveria ter falado. Sabia que estava errado, mas tive medo de perder o emprego." Isabela o olhou com compaixão. "Todos temos medo às vezes. O importante é o que fazemos apesar do medo. Da próxima vez, espero que você escolha fazer o certo." Miguel estabeleceu uma rotina de acompanhar Isabela em suas visitas à Dona Carmen. Não por proteção. Isabela não precisava de guarda-costas, mas por solidariedade. Sua presença era um lembrete silencioso de que ela não estava sozinha. Dona Carmen, por sua vez, tornou-se uma voz ativa nas reuniões de condomínio. Com seus 82 anos e o respeito que sua idade comandava, ela não hesitava em chamar atenção para qualquer sinal de discriminação ou preconceito. "Vivi demais para ficar calada diante da injustiça", ela dizia. Mas a mudança mais profunda aconteceu em Isabela mesma. O incidente, embora doloroso, havia cristalizado algo nela. Ela começou a documentar suas experiências, escrevendo sobre os pequenos e grandes atos de racismo que enfrentava. Não com amargura, mas com uma clareza que vinha de anos de observação silenciosa. Numa tarde particularmente tranquila, 3 meses após o incidente, Isabela estava novamente no apartamento de Dona Carmen. Elas tomavam chá e comiam os pães de mel que agora haviam se tornado um símbolo de resistência gentil. "Sabe", Dona Carmen disse, "vocês me ensinaram algo importante." "O que, Dona Carmen?" Isabela perguntou. "Que bondade sem coragem é incompleta, e que coragem sem bondade é vazia. Vocês dois, você e Miguel, mostram que é possível ter ambas." Naquela noite em casa, Miguel e Isabela conversaram sobre o futuro, sobre como usar sua experiência para criar mudanças maiores. Miguel sugeriu que Isabela considerasse falar em escolas, compartilhar suas histórias. Isabela ponderou sobre criar um grupo de apoio para pessoas que haviam passado por experiências similares. "Sabe o que mais me impressiona em você?" Miguel disse, segurando as mãos dela. "É que você não deixou eles roubarem sua gentileza. Você continua sendo quem é. É porque entendi algo." Isabela respondeu. "Minha gentileza não é fraqueza. É minha forma de resistência. Cada pão de mel que levo para Dona Carmen é uma declaração de que eles não venceram." O tempo passou, as estações mudaram, e a vida no condomínio encontrou um novo equilíbrio. Não era perfeito. Preconceitos enraizados não desaparecem da noite para o dia. Mas havia uma consciência agora, uma vigilância contra a repetição de injustiças passadas. Roberto eventualmente renunciou à presidência da associação. Em sua carta de despedida, admitiu que o cargo havia revelado aspectos de si mesmo que precisava trabalhar. Foi substituído por uma mulher, a primeira presidente feminina na história do condomínio, que fez da inclusão uma prioridade. 1 ano depois do incidente, houve uma pequena cerimônia no condomínio. Dona Carmen estava sendo homenageada por seus anos como moradora, mas ela insistiu que Isabela fosse reconhecida também. "Esta mulher", disse Dona Carmen ao microfone, sua voz clara apesar da idade, "representa o melhor da humanidade. Ela nos mostrou que gentileza persistente pode derrotar preconceito ignorante." Miguel assistia do fundo do salão, observando sua esposa receber os aplausos constrangidos de alguns e genuínos de outros. Ele sabia que nem todos haviam mudado, que alguns ainda carregavam os mesmos preconceitos, apenas mais escondidos agora. Mas ele também sabia que cada pequena vitória importava. Depois da cerimônia, enquanto caminhavam de volta para casa, Isabela parou no mesmo corredor onde tudo havia acontecido. Por um momento ela apenas ficou ali, recordando. Miguel esperou pacientemente, entendendo que ela precisava daquele momento. "Sabe", ela disse finalmente, "eu costumava odiar este corredor. Ele representava tudo de ruim que aconteceu. Mas agora ele me lembra de nossa força, de como ficamos de pé quando tentaram nos derrubar." Miguel a abraçou ali mesmo, no corredor que havia testemunhado tanto. "Você sempre foi forte", ele disse. Aquele dia apenas revelou isso para todos verem. E assim, a vida continuou. Isabela manteve suas visitas semanais à Dona Carmen.
Miguel continuou seu apoio silencioso, mas poderoso. O condomínio, lentamente, tornou-se um lugar um pouco mais justo, um pouco mais consciente. Não foi uma revolução dramática. Foi uma mudança gradual, construída sobre pequenos atos de coragem e bondade persistente. E talvez, no final, essas sejam as mudanças que realmente duram. Não as impostas pela força, mas as cultivadas pela consciência. E é assim que chegamos ao final dessa jornada, pessoal. Uma história sobre como a verdadeira força às vezes se manifesta no silêncio calculado, na dignidade mantida sob pressão, na recusa em deixar que a crueldade alheia defina quem somos. Miguel não precisou usar a força física. Sua maior arma foi a clareza moral, a presença inabalável, o amor protetor que transforma defesa em ensinamento. Se você chegou até aqui, se essa história tocou algo em você, saiba que existem Isabelas e Miguels em todos os lugares, travando batalhas silenciosas por dignidade e respeito. Às vezes somos Isabela, mantendo nossa bondade apesar da hostilidade. Às vezes somos Miguel, usando nosso privilégio e força para proteger e educar. E às vezes, esperamos. Somos Dona Carmen, testemunhas corajosas que não se calam diante da injustiça. Se esta narrativa ressoou com você, inscreva-se no canal. Temos muitas outras histórias que exploram esses momentos cruciais onde o caráter humano é testado e a verdadeira natureza das pessoas se revela. Ative o sininho para não perder nenhuma delas. E lembrem-se, a força mais poderosa não é a que domina, mas a que liberta. A coragem mais profunda não é a que ataca, mas a que protege com sabedoria. Até a próxima história. E que cada um de vocês encontre sua própria forma de transformar momentos de injustiça em oportunidades de mudança real.